Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada nesse mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés de lótus. Por favor, Senhor, salva-me. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei, Senhor, sua palavra, e minha alma será salva. Olá a todos. Hoje, meio da semana, quarta-feira, as lives vão de segunda a sexta. Eu queria, somente nesses segundos, enquanto a plataforma avisa as pessoas que eu já estou online, e a resposta delas, que vocês curtissem esse vídeo, que vocês compartilhassem, me seguissem nas redes sociais, para que a gente pudesse dar continuidade a esse trabalho tão importante que é o autoconhecimento. Eu sei que muitas pessoas olham para o autoconhecimento e pensam que vão conhecer-se a si mesmo enquanto aquilo que elas acreditam que são, o que são, ou o que estão sendo. A maior parte das pessoas não tem nem ideia. Elas tratam a realidade como fantasia. É muito doido isso. Porque aquilo que, para a maioria das pessoas desse mundo, parece ser uma fantasia, na verdade é a realidade. E aquilo que, para a maioria das pessoas, tratam como sendo realidade, na verdade é fantasia. Essa diferença faz toda a nossa vida mudar de rumo, mudar sua influência, porque se acreditamos que este mundo é a realidade, não temos problema nenhum em acreditar na realidade e nos deixar influenciar por ela. E esse é o problema. O que está nos influenciando? Na nossa vida, quais são as coisas que estão fazendo com que a gente tome direções? Quem são as pessoas que querem que a gente tome determinadas direções? Qual a consequência de tomar determinadas direções, de sermos influenciados por esse meio que não é real? E é muito louco isso, porque os sábios, ao longo da história, eles nos alertavam, todos eles, o que era real e o que não era real. E, de alguma forma, a influência do meio nos levou a acreditar que as palavras desses sábios, portanto, sabiam, eram fantasia. Por exemplo, este mundo que a gente conhece, né, de acordar de manhã e trabalhar, olhar a natureza, olhar tudo que está aí, nem vou usar as palavras certas, olhar tudo que está aí, que a gente conhece, que a gente vive, que a gente no dia a dia presencia, as praias, os desertos, as situações, as coisas que temos que fazer para sobreviver nesse mundo. Uma pedra, o chão que a gente pisa, os nossos pés, o nosso corpo, os animais que convivemos, as pessoas que convivemos. Tudo isso para nós é tratado como realidade. E as palavras de um mestre, por exemplo, as palavras de Jesus, tudo que ele ensinou, tudo que ele falou, como fantasia, como uma metáfora, como algo, sabe, como um mundo utópico, como algo que não existe, entende? Como algo que não existe. Por exemplo,
Vou dar um exemplo para vocês. Deus é luz, onipresente, onisciente, onipotente. Fica como uma metáfora, uma fantasia. Porque não é o que convivemos, não é o que no dia a dia presenciamos. Não é isso que as pessoas com as quais convivemos uma base regular têm como conhecimento, como experiência de vida. Então somos influenciados pelo menos por 5 pessoas que a gente convive. Que a gente conviveu, fomos influenciados por ela e continuamos sendo influenciados pelas pessoas que convivemos numa base regular. E somos influenciados pelas coisas que presenciamos e estamos envolvidos. Tudo isso nos influencia. Hoje o tema será esse, de alguma forma eu já entrei no tema, logo de início. E se você olha, não foi, sabe quem, onde, de que forma as pessoas se tornaram a nossa central de influência? Quem são as pessoas que são a nossa central de influência? Quem são as pessoas que a gente busca para poder saber do que se trata tudo? E muitas vezes a gente procura. Tem uma coisa na gente que se chama interpretação, né? Perspectiva de vida, fechar conclusões. E a gente é muito fértil na nossa imaginação. E a gente olha muitas vezes e tem uma certa busca por compreender algo. Só que a gente chega, acha determinada coisa que a gente acredita ter a resposta, tendo ou não a resposta, mas a gente olha aquilo e nem é aquilo que está escrito que a gente compreendeu. Porque quando a pessoa escreveu, ela tinha uma conclusão, uma perspectiva de vida que fez com que ela escrevesse exatamente aquilo que a gente está lendo. Só que a nossa interpretação sobre aquilo que lemos, a nossa interpretação não é a mesma do que aquela que a pessoa que escreveu. Consequentemente, a gente não enxerga as coisas como elas são. A gente sempre experimenta as coisas de acordo com o que a gente acha sobre a coisa. E as nossas conclusões, elas nem mesmo esperam o término da leitura, nem mesmo esperam a conclusão que a pessoa quer nos passar sobre aquele assunto. A gente simplesmente começa a ler algumas primeiras linhas, já fecha a nossa conclusão e entendemos. E pronto. Então, por exemplo, Deus é luz. Quando a gente lê isso, Deus é luz, você olha e fala assim, Deus é luz. Tá, tudo bem. Então, o que existe aqui não é luz. Eu estou convivendo no meio de pessoas, eu estou convivendo no meio da natureza. Eu não estou convivendo no meio da luz. Conclusão humana. Aí ele pega e fala assim, consequentemente, eu não vejo a presença de Deus nas coisas, Deus não existe. Aí vem o outro, fala assim, você tem que ver a presença de Deus nas formas. Aí você olha e fala assim, bom, se eu tenho que ver a presença de Deus nas formas, eu tenho que estar, como é que eu vou falar? Pronto para isso, receptivo a ver a presença de Deus nas formas. Só que hoje eu não consigo ver Deus a presença de Deus nas formas, porque eu estou triste. Eu estou revoltado. Eu não consigo ver Deus, eu só consigo ver revolta, eu só consigo ver. E assim o ser humano segue, tratando a realidade como ilusão e tratando a ilusão como realidade.
não é uma questão de você mudar a sua forma de entender. Entende? Eu vou começar a ver Deus nas formas. Eu vou começar a olhar as formas e falar assim, Deus está nela. Deus está em tudo. Entende? Isso é racional. Isso é uma conclusão que você fechou, essa conclusão. Você se baseou em alguma coisa que você leu, que você não acredita. Você não acredita. Você tenta colocar isso na tua vida. Você olha para tudo isso e você fala assim, eu preciso colocar isso na minha vida. Mas não é a sua realidade, não é o que você vê, não é o que você sente, não é o que você presencia, não é o que você sabe. É influência de algumas pessoas que estão te dizendo isso ou que estão nos livros. E essas influências nem sempre são a realidade. Influências são influências, não a realidade. Influências são forças que nos conduzem de uma forma ou de outra a fechar conclusões. E aí seguimos baseados nessas conclusões. Seguimos nossa vida, nossa experiência, nosso sentimento, baseado no que estamos concluindo sobre ele. Eu já dei um monte de exemplo. Quando você pega e vai para um determinado ambiente, não é o ambiente, é o que você acha sobre o ambiente que você está experimentando. Ah, aqui é maravilhoso. Nossa, isso aqui é uma droga. Entende? Será que o ambiente é uma droga? Porque se fosse uma droga, seria uma droga para a pessoa que está do teu lado também. Mas a pessoa do teu lado está amando, então só é droga para você. Então o ambiente é uma droga? Não, o ambiente pode ser uma droga ou ele pode ser maravilhoso. Depende de quem está experimentando. Ok. Aí você dá a desculpa. Depende se você gosta ou não do ambiente. O que te faz gostar ou não de alguma coisa? Influências. As influências do próprio ambiente, quando você foi lá e sei lá, quebrou tua perna naquele ambiente, quase morreu afogado naquele rio. Aí pronto. Cada vez que você está próximo de lá, amanhã falaremos sobre isso, gatilhos. Cada vez que você está próximo daquele ambiente, pronto. Você começa a experimentar o que você acha sobre o ambiente, não o ambiente. Teu amigo está amando, você está odiando. Ou você está amando, teu amigo está odiando. Então não é o ambiente. Na nossa vida, tudo que nos acontece, tudo é nossa visão. Por exemplo, quando você se apaixona. Quando você se apaixona, o que acontece com você? Aquela pessoa para você se torna maravilhosa. Por quê? Não é que a pessoa é maravilhosa. É porque você está achando aquela pessoa maravilhosa, porque você está fechando conclusões sobre isso. O teu amigo chega para você e fala assim, meu, não caia nessa, aquela pessoa não é legal. Aí você, o quê? Eu não vou deixar essa pessoa que eu amo, eu sofrer influência e deixar de amar essa pessoa. A gente tem meio entendimento. Entende? A nossa vida inteira é assim. Quem influencia quem? Gente, somos influenciados o tempo todo, por tudo. Isso é mal ou é bom? Gente, é assim que foi feito tudo. Assim que essa criação foi feita. Entende? As coisas que a gente conhece foram criadas para nos seduzir. É negativo isso? Claro que não. O Criador fez de um jeito que fala assim, que a natureza gritasse, olha que linda que eu sou. Sabe, que as frutas gritassem para a gente, olha que apetitosa eu sou. Você não tem vontade de me morder, você não tem vontade de me chupar, você não tem vontade de me beber? As frutas.
Os alimentos estão gritando isso, com suas formas, perfumes, com suas texturas, com suas cores. Tudo está fazendo isso. Tudo, toda a nossa vida. A criação está nos seduzindo. Então, a influência do meio sobre nós, o clima quente, aquele clima agradável da primavera e do verão, que você sai na rua com camiseta, de bermuda, dá vontade de sair descalço, só que o chão está muito quente, você pisa lá, pode queimar, então você bota um calçado. Tudo está nos seduzindo, aquilo é maravilhoso. Aí você vai, aquele clima frio, sabe que você olha e sente vontade de se agasalhar, e você coloca bastante roupa e fica quentinho. Você se coloca embaixo do cobertor, isso sem falar de muita tecnologia. Você se coloca debaixo do cobertor, você se protege na tua casa e você se sente ali confortável. Sabe, você coloca uma meia grossa nos pés, você coloca um pijama de inverno, de flanela, ou sei lá que tecido, e de repente você olha e vê que o meio está te influenciando. À noite, as noites de lua cheia, dá vontade de sair para a rua, você não quer ficar em casa. Nossa, a lua está tão linda, você sai na sacada, você sai no quintal, você sai no jardim, você sai na rua, você sai para a natureza, para apreciar a lua. Tem gente que vai para locais específicos, pontos de encontro de apreciar a lua, assim como é com o sol. Pontos específicos para apreciar o nascer do sol ou entardecer, o cair do sol, o pôr do sol. É muito louco. Agora o sol está na hora de nascer, não sei se está nublado o tempo. Aqui, 3, 4 metros eu estou da sacada, que dá para ver isso. Dessas janelas que eu tenho aqui, elas têm isso filme, dá para ver também, mas dá para perceber que o céu não está isento de nuvens. E as nuvens nos influenciam, porque se você pega um avião e passa além dessas nuvens, o sol está lá. Lá em cima é sempre perfeito, sempre limpo, perfeito. É sempre límpido, sempre claro. Mas aqui, abaixo das nuvens, influenciado pela cor, que pode chover, que pode, se for muito escuro, pode ser uma tempestade. Influenciado pelas nuvens. Temos experiências pela influência. Somos influenciados o tempo todo por cada âncora, por cada gatilho que recolhemos desde a infância. Então, andamos por esse mundo experimentando o que achamos sobre estar aqui. Não experimentamos o mundo, experimentamos o que achamos. E somos tão frágeis nesse sentido. Os meios de comunicação nos influenciam, todos eles, para o bem e para o mal. Mas somos influenciados por eles. Os nossos amigos ficam o tempo todo: ah, vamos sair, vamos para tal lugar, ah, lá não gosto daquele lugar, vamos naquele outro, que lá é legal. Já existe uma influência. Eu não estou querendo dizer que a influência é legal ou ruim, a influência faz parte da criação. O que eu estou querendo dizer é que a influência, ela existe, e não experimentamos as coisas. Ah, vamos naquela... Às vezes você vai naquela pizzaria tão influenciado pelas pessoas, você chega lá, a tua experiência sobre a pizzaria é outra. As pessoas estão achando maravilhosa, não é o que você está achando. Às vezes as pessoas têm experiências, né, porque é sempre influência do lado delas. Eu estou contando da gente, né? Às vezes as pessoas chegam e falam que aquela pizzaria é uma porcaria. E de repente, por alguma razão,
a gente vai testar. Ou alguém fala pra gente, vamos lá, aquela pizzaria, você olha e fala, me falaram tão mal. Mas aí você vai. E aquela influência toda perde o sentido, porque quando você está lá, a tua visão sobre aquela pizzaria mudou. Não é ruim aquela pizzaria, é maravilhosa. Aí de repente você olha e fala, mas peraí, o que eu estou experimentando aqui não é a casa comercial, o que eu estou experimentando aqui são as influências das pessoas. E as influências das pessoas influenciam no teu casamento. A influência das pessoas, se não é a influência das pessoas de fora, a tua esposa influencia no teu casamento. Você influencia no teu casamento. Você influencia na tua família. A tua família influencia na própria família. Você influencia as pessoas te influenciam. Tudo é uma questão de influência. Okay? Por que eu estou falando isso? Porque existe uma lei nesse universo. Essa lei não foi criada por nós. Essa lei foi criada pelo poder que criou tudo. Alguns seres humanos, por exemplo, Newton, ele olhou, e criou uma coisa chamada lei de Newton, que dizia o seguinte: se um corpo, eu vou ler as palavras exatas, se um corpo está girando ao redor de um eixo com velocidade de rotação constante, ele tende a manter seu estado de rotação ao redor desse eixo. Essa lei de Newton. Rotação constante. Pode dar o nome que você queira para isso. Hábito, sei lá. Mas rotação constante. Se ele está girando com muita velocidade, constantemente, ele tende a manter. Lembra de um peão? Aquela brincadeira daquele peão eu conheci os de madeira, com ponta de prego, com ponta de ferro. Aí a gente pegava a fieira, pegava aquele barbante grosso e rodava no chão, e aquele peão ficava rodando por minutos e minutos. E quanto mais rápido, quanto mais forte você girava aquele peão, mais tempo ele ficava em rotação sobre si mesmo. Essa rotação quebrava uma lei e se mantinha mais tempo. E era muito gostoso brincar de rodar peão na minha infância. E isso é uma lei. Newton olhou isso, quer dizer, não rodando peão. Ele olhou e viu que era assim. E essa lei é muito louca. Porque tem muito a ver com que o tema de hoje é esse. Se nós tivéssemos uma rotação constante sobre nós mesmos, com tal velocidade, ela seria uma experiência de entendimento e influência sobre nós mesmos, nós exercendo influência sobre nós mesmos de forma constante, e se manteria mais tempo sobre nosso próprio eixo. Newton dizia isso, que se tem dois corpos no espaço e esses dois corpos fossem se chocar, aquele que tivesse o movimento sobre si mesmo mais rápido não necessariamente teria que ser o mais forte para manter essa rotação. Porque aquele que seria um pouco maior e não tivesse uma rotação muito forte, muito veloz sobre si mesmo, quando os dois corpos se chocassem, aquele com maior velocidade sobre si mesmo tiraria o outro da rota. Entende isso? Então, significa que aquele que roda sobre si mesmo com a maior certeza tende a manter essa certeza, mesmo em choque. Mesmo que se choque com outros corpos. Entende? É lei de Newton. Na vida prática humana, o que isso significa?
Quanto de certeza você tem sobre o que vai fazer com que você seja menos influenciado pela certeza de outros? Entende isso? Então, por exemplo, quanto mais certeza você tiver sobre o que você quer, o que as pessoas querem que você queira, terá menos força. E cada vez que um choque desses acontecer na tua vida, o seu poder de influência, a sua rotação sobre seu próprio eixo é mais forte. E essas influências externas não conseguirão te tirar da rota. Então imagine o seguinte, você tem um propósito de vida. Você tem um propósito de vida. E quando você está seguindo esse propósito, você já ouviu falar que pessoas vão tentar te convencer a largar esse propósito. Você tem que ter uma certeza muito grande para você conseguir chegar até o teu objetivo. Porque no caminho, muitas influências acontecerão. Entende? Você vai ler outros assuntos. Você vai ler o mesmo assunto sobre a importância de outros lugares como sendo essa importância maior do que a importância que você está dando. É melhor isto, é melhor aquilo do que isso que você está querendo. E isso será durante todo o trajeto. Pessoas vão te convencer, não te convencer, mas elas vão tentar te influenciar. Porque é normal. Todo mundo tem palpite sobre qual o melhor time, qual o melhor resultado que vai acontecer naquele jogo. Todo mundo é um técnico de futebol, todo mundo é um técnico da vida, todo mundo é um técnico de tudo. Todo mundo acha que sabe sobre nutrição, todo mundo acha que sabe sobre psicologia, todo mundo acha que sabe sobre qualquer tipo de esporte, todo mundo acha que sabe sobre tudo. E tentam influenciar uns aos outros sobre suas certezas. Todas as rodas que existem, todo mundo quer se sobressair de alguma forma. Nem que seja sobressair de não sobressair. De não querer dar opinião, de ficar em cima do muro, de ficar quieto num canto. São formas de rodar sobre seu próprio eixo. E cada pessoa está rodando sobre o seu próprio eixo e se chocando 24 horas por dia umas com as outras, consciente ou inconscientemente. A maioria inconsciente. E nessa vida, tudo que você faz, você liga uma televisão, você escuta uma música. Para que serve quando você escuta uma música? Para que essa música te influencie. Amanhã vai ser esse tema, gatilhos. Para que essa música te influencie. Então a música tem seu próprio ritmo, sua própria influência melódica. Ela tem, tem músicas que são músicas de drama, tem músicas que são músicas de botar você para cima, tem músicas que são músicas de vencedores, de guerreiros, tem marchas de guerra, tem marchas de vencedores, tem pessoas de sucesso colocando na música sensações de sucesso. Então você, para atingir um sucesso, você põe aquela música para te influenciar a ter clima, a mexer tua fisiologia, tuas emoções para ter sucesso. Teus estados emocionais para atingir a máxima performance. E assim vai. Todas as músicas te influenciam, todas as pinturas, todos os artistas plásticos, quando pintam algo, eles fazem essa pintura para que você receba aquela mensagem tem uma influência. Esse quadro mesmo atrás de mim, foi um quadro que eu pintei, né? Sobre o arcanjo Miguel, Gabriel e todos eles expulsando os demônios do paraíso. É a batalha do bem e do mal, que esse quadro significa. E tudo isso é para influenciar. Você olha o quadro e você sente, opa, que lado que eu estou, entendeu? E nesse mundo, todo mundo está te influenciando para que você seja um herói. Mas todo mundo está te influenciando também para que você seja o vilão, o anti-herói.
E nesse mundo, tudo é isso, influências. A nossa vida, muitas vezes, não temos certeza de nada. E caminhamos nesse mundo sendo uma peteca na mão dos outros. Todo mundo bate na gente, a gente vai, o outro bate do lado de lá, a gente vai parar no outro, o outro bate. Uma peteca, uma bola de ping-pong, uma bola de vôlei, de beach tênis. Sabe, uma bola onde as raquetes das pessoas batem em você o tempo todo e você é jogado de um lado para o outro. Seus amigos fazem isso com você, tudo faz isso com você, a própria forma faz isso com você. E aí tem uma coisa, tem muita gente que roda sobre seu próprio eixo com tamanha certeza que nada a influencia. Tem gente que acredita em algo que não é verdade. E ele tem tamanha fé, tamanha certeza que aquilo é real, que aquilo é verdadeiro, que ele segue a vida dele inteira acreditando naquilo. E ninguém consegue ajudar essa pessoa, porque essa pessoa não permite. Ela roda sobre o seu próprio eixo com tamanha certeza numa mentira. Ela roda sobre seu próprio eixo com tamanha certeza numa fé em algo que não é verdadeiro. Mas ela acredita. Assim são os fanáticos, assim são. Não vou entrar em muito detalhe, mas se você olha, por exemplo, tem gente que tem tanta certeza de que ele vai ir para o céu, tem tanta certeza de que eu estou questionando, mas eu não estou questionando de forma negativa, tá? Mas eu estou questionando. Para vocês terem uma ideia, estou usando como exemplo. Tem gente que acredita que ele vai morrer e vai encontrar 60 virgens, alguma coisa parecida. Se ele se explodir, se ele colocar uma bomba, várias bombas ao redor de seu próprio corpo e se sacrificar por uma causa, ele tem tamanha certeza disso, que ele vai para o céu. E assim são as pessoas nesse mundo. Eu estou usando exemplo, tá? Eu não estou falando mal daquilo. Eu estou citando uma coisa que existe. Da mesma forma, de forma menos agressiva, de forma menos intensa, nós temos influências sobre nossa própria identidade, por exemplo. Eu sou assim. E aí, chega alguém como eu, por exemplo, e fala para você, sua identidade não é o que você é. Você pode e deve e poderia pegar a tua identidade, renová-la, ressignificá-la, uma boa parte dela, para que você tivesse uma outra estrutura com melhor qualidade, sabe, com mais recursos. E aí você olha e fala, não, eu gosto do jeito que eu sou. Gente, você não é, mas você acredita nisso. E o fato de você acreditar nisso, você está rodando sobre o seu próprio eixo com tamanha certeza que ninguém pode te ajudar. Você não dá uma brecha. Entende? Eu sou isso, não quero mudar. Sabe, você roda com tamanha certeza sobre o seu próprio eixo. Você deve rodar com tamanha certeza sobre o seu próprio eixo para não sofrer influência ou não? Sim! Mas primeiro, você precisa ser influenciado. Então, nesse mundo, o que é o aprendizado? O aprendizado é permitir-se influenciar por algo novo. Permitir-se influenciar por uma nova perspectiva. A nossa análise sobre uma determinada coisa pode ser alterada se permitirmos que outras pessoas, ou que alguém, ou que um mestre, nos dê a sua influência, nos ensine algo. Todo aprendizado é influência. Você está sob influência do quê?
isso vai te levar a quê? Isso está te ajudando ou não está te ajudando? Quando a gente entra numa sala de aula, o que a gente faz? Ou a gente se permite influenciar pelo professor, ou a gente não vai aprender. Se a gente ficar na sala de aula, mantendo o nosso eixo, a nossa rotação sobre o nosso próprio eixo, não permitindo que outros corpos nos influenciem, o professor não vai nos ajudar a compreender aquilo, porque não estamos interessados. Estamos com o foco em outra coisa. Onde direcionamos a nossa percepção, o nosso foco, o que quer que elegemos como principal, é o nosso eixo. Se isso for errado, sofremos as consequências. Se colocamos foco numa coisa certa, sofremos as consequências. Então as consequências podem ser boas ou não. Qual a melhor forma? Irmos aprendendo e, ao mesmo tempo, irmos influenciando. Aprendendo quando temos interesse em aprender, influenciar quando queremos manter nossa rotação. Influenciar a nós mesmos sobre o que queremos, sobre o nosso objetivo. Então, se temos um foco na vida, o tempo todo, a lei da influência, ela vai estar acontecendo. Então, o tempo todo nós precisamos girar sobre o nosso próprio eixo, para que nada nos tire do nosso rumo. Toda a nossa perspectiva do que queremos, toda a nossa estratégia para conseguir aquilo que queremos, quando elegemos algo que queremos, todo esse foco, nós temos que usar a lei da influência, nós temos que girar sobre nossa própria certeza, com tamanha rotação e velocidade e constância, até que atinjamos o nosso alvo, o nosso objetivo. E aí, até que atinjamos esses objetivos, não podemos permitir ser influenciado por nada, nem por ninguém, com relação a atingir esse objetivo. Porque senão não atingiremos esse objetivo. Então, é muito importante que a gente saiba para onde quer ir. E isso inclui o autoconhecimento. Como dizia Sócrates, antes de qualquer coisa, conhece-te a ti mesmo. Por que ele dizia isso? Porque o fato de se conhecer já vai te dar a certeza do que você é. E já vai te esclarecer o que você não é. E aquilo que você não é, foi agregado. Não é você. Foi adicionado a você. E muitas vezes coisas que foram adicionadas a você foram influências. E essas influências nem sempre. Por exemplo, os nossos pais sempre falavam assim: não ande em más companhias. Entende? Ande em boas companhias. Escolham os amigos com muito cuidado, porque você pode ser influenciado a uma vida não muito legal por pessoas que estão vivendo aquele tipo de rotação de influência, da lei da influência. Então é assim, o que a gente precisa fazer nesse mundo? Precisa aprender o que realmente queremos. Precisamos saber para poder escolher, para poder eleger. Porque se você não fizer isso, se você não priorizar as coisas que você quer para sentir, para viver, para entender, para conviver, para atingir, não vai acontecer. Não quer dizer que não irá acontecer, no sentido que alguma pessoa não atingirá aquilo sem esforço. Algumas pessoas atingem, mas é porque não, durante esse trajeto, esse tempo, não tiveram influências. Então elas puderam chegar sem ser influenciadas por nada, mas outras pessoas vivem no meio de tempestades de influência. Sabe, tem muita gente que para atingir um sufoco, e não é porque ela é fraca, não.
É porque ela vive no meio de astros em colisão constante. E ela caminha naquela região, naquele lugar onde tudo parece que bate nela e quer influenciar para que ela não atinja seu objetivo. E tem outras pessoas que não têm muita resistência a atingir seu objetivo. Então, para que você tenha certeza de que vai atingir o objetivo, você precisa estabelecer muito claro o que você quer. E estar claro sobre o que você quer não significa que o que você quer é bom. Entende? Significa que você elegeu alguma coisa e está girando sobre seu próprio eixo na certeza de que é certo e de que você quer atingir aquilo. Quando você tem essa certeza, você vai atingir. Por quê? Porque se você tiver constância nessa velocidade, nada te chocando com você vai conseguir te influenciar. O poder vai estar do seu lado para influenciar a si mesmo, a atingir seu objetivo. Mas se você tiver claro, se você for uma pessoa que tiver aprendido bastante coisa, a nossa identidade, na verdade, ela tem que ser aberta, vasta. Ela tem que ter muitas possibilidades. Ah, mas você só tem que ter uma. Não, gente, não é só ter uma. Você tem que conhecer um monte. Decidir talvez entre elas, mas não ter uma só. Porque você não vai saber qual é a melhor, se não tiver como escolher. Então você precisa aprender. E durante seu trajeto, nada de problema você alterar a tua rota. Entende? Você aprender coisas novas durante seu trajeto, aprender a estruturar sua identidade de forma melhor e alterar muitas das suas rotas. Na verdade, a solução para muitas pessoas é exatamente alterar sua rota. Porque sua certeza sobre si mesmo, sua certeza sobre seu próprio eixo, em coisas ilusórias, vai fazer essa pessoa sofrer. Ela está influenciando a si mesma a estar naquela situação. Ela está influenciando a si mesma para sofrer. Ela está influenciando a si mesma para matar, para roubar, para destruir, para um drama, para chorar, para causar tristeza, para causar dor, para causar... Entenda, gente, somos nós que causamos em nós mesmos o mal. Somos nós que causamos aos outros o mal. E tudo isso por escolhas, tudo isso por rotação sobre si mesmo, utilizando uma coisa que não é verdadeira, que não é real. Sofremos durante a infância a influência e vamos acreditando nisso e rotacionando sobre nossa certeza com maior velocidade. E ninguém consegue nos ajudar. Temos que desacelerar e começar a entender algo. E na nossa vida tem um monte de coisas que precisamos mudar de rota. Tem um monte de coisas que precisamos desacelerar. E tem um monte de coisas que precisamos rotacionar com maior velocidade e constância. Tem muitas das coisas em nós mesmos que são perfeitas e boas, que temos que pegar essas coisas e estabelecer prioridade nelas, hábito nelas, constância nessas coisas, clareza, estratégias, foco, que vai nos tirar da zona não muito real, não muito boa, na zona de sofrimento, de tristeza, de ódio, de que quer que seja, de dor, de solidão, sei lá o quê. E nós temos que olhar para o outro lado.
para o outro foco. E começar a olhar esse foco, ter estratégias, ter foco, ter concentração, objetivos nessa direção e certeza sobre o que quer. Certeza sobre o que isso significa. Quanto mais certeza, quanto mais conhecimento sobre, quanto mais seguros sobre, quanto mais referências sobre, de referências boas, sobre, referências de qualidade, sobre, mais vamos girar sobre si mesmo, mais vamos crescer, mais vamos atingir, sem que outras influências nos tirem da rota. Por isso a meditação. Eu vou falar alguma coisa sobre isso agora, só para que a gente possa colocar um paralelo. Durante muito tempo acreditamos que somos o corpo. Durante muito tempo acreditamos que somos o nosso processo mental. Então a gente olha no espelho e vê o corpo e fala, esse sou eu. A gente olha para a nossa mente, a nossa identidade, que na verdade a gente não tem muito bem claro ainda o que é isso, mas a gente olha sobre o que a gente pensa sobre nós mesmos e a gente fala, eu sou um cara legal, entende? Eu sou um cara inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E você acredita que você é isso. Sabe, uma habilidade, uma capacidade, um talento, você acredita que você é o talento, você acredita que você é a habilidade. Então, assim, você aprende algo e você se torna aquilo que aprendeu. Você não adiciona aquilo em você. Você pega aquilo, coloca em você como sendo você. Então, não é uma habilidade. Você passa a ser a habilidade. Só que você não é. Você não é sua habilidade. Mas você estuda algo e coloca isso na tua identidade como sendo não uma habilidade, um conhecimento, uma capacidade, mas sendo você. Vou dar um exemplo. Você estuda medicina. Aí você se torna um médico. Entende? Aí quem é você? Eu sou um médico fulano de tal. Entende isso? Aí você estuda direito. Aí uma pessoa conversa com você. E você? Quem é você? O que você é? Aí você fala, eu sou um advogado. Aquilo que é tua profissão, aquilo que é teu talento, tua habilidade, não é você. Aquilo serve para você utilizar nesse mundo. Muitas vezes a pessoa adiciona e acredita tanto numa habilidade que quando ele não está exercendo mais, por exemplo, ele está velho o suficiente, incapaz por causa da velhice de exercer aquela habilidade. Ele não pode mais. As mãos tremem, sabe, ele não tem tanta coordenação motora, mental, e aí ele se frustra porque ele não está mais sendo capaz. Então ele não está deixando de exercer uma função, ele está se tornando incapaz. Estar incapaz de exercer uma função é estar incapaz de exercer uma função. Não é incapaz de ser, entendeu? Não é que ele não pode mais ser, porque ele nunca foi, mas ele acreditou que era, e esse é nosso erro. O nosso entendimento, as pessoas dizem para a gente ser assim, influenciado pelo meio, é assim que se acredita, mas não é. A pessoa que tem o maior poder de influência, tem a maior capacidade, a maior clareza, que são, por exemplo, o mestre. Quando ele chega para você e fala, você é luz, você é espírito, você é um com Deus.
Este corpo é um veículo. Este corpo você está... Sabe, foi feito do barro. Não é você, você não é o barro. Este corpo foi feito dos elementos desse mundo. E aí ele olha, né, os elementos desse mundo, ele olha a terra, né, a terra mole, faz uma escultura e usa como metáfora. Deus fez o homem do barro. Deus fez o homem dos elementos deste mundo. Reuniu os elementos, movimentou, transmutou, transformou, como eu faço, como um artista, como um escultor faz aquela escultura, aquela estátua, e como Deus colocou o Espírito dentro, colocou a vida eterna, a vida onipresente, Deus, a essência, dentro daquela forma, que foi a reunião de elementos desse mundo, do pó. E esse pó passou a ser um ser vivente. Aí essa alma, aí esse ser vivente, né? Aí esse espírito dentro do corpo, esquece que ele é espírito, esquece que ele é luz, esquece que ele é alma, esquece que ele é o sopro. E ele vai, assim como uma profissão que você aprende passa a ser o que você é, este corpo que você recebe passa a ser o que você é. E você, a partir daí, você se esquece. Desde que você nasceu, para este mundo que você já se esqueceu. Você foi se identificando, cada movimento que você fez para aprender a usar os braços, cada movimento que você fez para aprender a usar as pernas, cada movimento que você fez para poder ir atrás de um alimento, sabe, cada coisa que você fez, que você teve habilidade para exercer nesse mundo, passou a ser o que você era. E você foi cada vez se esquecendo mais do que verdadeiramente você é. E você foi se tornando o que você não é. Por influência das pessoas e do meio. Por quê? Porque nada nesse meio te influenciou a ser o que você é. As pessoas se influenciaram assim. É doido isso. As pessoas se influenciaram assim, não como a influência de Jesus, como a influência da religião. A influência de Jesus é você é espírito, você é luz. A influência da religião é, seja um crente. Tá. Tanto isso acontece aqui no Brasil, como acontece em qualquer lugar do mundo. Em qualquer religião. O mestre fala, você é onipresença, onisciência, onipotência. Você é um com Deus, consequentemente você é Deus. Porque você, na verdade, não é o pó. O que é do pó volta ao pó. Você é espírito. Você é a luz, você é a energia. A metáfora não é bem assim, é uma metáfora, tá? Mas para você entender. Porque, na verdade, tudo é ele. Mas assim, para você entender, aí existe a separação que é do pó vai ao pó, que é do espírito vai ao espírito, é uma metáfora para poder entender, racionalmente você poder compreender. Então você não pode ser, não é e nunca será o pó. Você não é, não pode ser e nunca será uma profissão. Você não é, nunca será o que você aprendeu. E deu uma conexão baixa, então eu não sei como é que está essa live. Eu vou continuar, ok? Porque por enquanto ainda não aconteceu. Mas se apagar de vez, é porque talvez a internet não estará mais funcionando aqui. O que acontece de verdade é que o que você é precisa ser colocado foco nisso. Você precisa estar girando sobre si mesmo em tamanha velocidade que nenhuma influência te leve a sair daí, te tire do foco, te tire do mundo. E isso, quando eu falo, se você conhecer-se a si mesmo como você verdadeiramente é, não o que você aprendeu como habilidade, isso, a soma disso não é o que você é. Isso são coisas que você faz nesse mundo. Porque tudo isso, gente,
Você vai deixar. Se aprendeu uma habilidade, se identificou com aquilo, você vai perder. Um dia você não vai poder mais exercer a habilidade e a função de um engenheiro. Mas você vai acreditar ser engenheiro sem poder exercer mais tua habilidade. E isso tem uma causa. Um efeito. Um médico, um artista, qualquer coisa, quando você não mais poder pintar, quando você não mais poder tocar, quando você não mais puder exercer a habilidade, por algum acidente de percurso ou por velhice, porque você vai perdendo as habilidades, né? Essas habilidades, se você nunca foi as habilidades, se você apenas as usou, exerceu, é uma coisa. Mas a identificação vai fazer sofrer. Todo sofrimento é identificação. Todo sofrimento é identificar-se com algo que você não é. Todo sofrimento é viver um mundo de ilusão. Porque esse mundo é um mundo de fantasia, um mundo de ilusão, é um mundo de interpretação de papéis num roteiro. Aí. Então, assim, o tempo vai fazer com que tudo aquilo que você se identificou, você vai perder, porque você não vai levar nada daqui. Entende? Você não vai levar nada. O que é do pó vai voltar ao pó. E todas as habilidades, todos os conhecimentos intelectuais, tudo que você aprendeu nesse mundo, vai ficar no pó, porque tudo é pó. O espírito não é médico, não é engenheiro, não é nada, físico, não é religioso. O espírito não é. A luz é luz. Entende? Essas coisas que existem nesse mundo, elas vieram dos elementos desse mundo, vieram das coisas criadas, e nada que foi criado é para sempre. Tudo isso a gente foi agregando a nós mesmos, tudo isso a gente foi colocando em nós mesmos. Todas as coisas que desenvolvemos como habilidade, vamos dizer, aprendemos algo nesse mundo, colocamos como sendo nós mesmos, nos identificamos com isso e falamos: eu sou um artista. Aprendemos uma habilidade. Aprendemos a pintar, por exemplo. Fazemos um curso. Recebemos um certificado. Aí você diz para as pessoas: eu sou um pintor. Eu sou um artista plástico. Porque você tem um certificado. Eu sou isso. Gente, uma hora você não vai pintar mais. Você vai estar velho demais. Você não vai conseguir pintar um quadro. Aí você vai falar: mas eu fui. Mas você continua sendo na identificação. Eu continuo sendo um artista. Esse artista vai para o pó. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: tudo aquilo que você aprendeu e passou a se identificar com isso, não vai continuar. Não sofra, porque não vai continuar. A verdade, a realidade é que o que você é, agora vamos lá, já deu meu tempo, mas eu vou gastar esses últimos minutos. O que você é perfeito, sempre foi e sempre será. Você é luz, você é o ar dentro da garrafa, e o ar é Deus. O ar de fora da garrafa, o ar de dentro da garrafa é o mesmo ar. Você é espírito, você é Deus, estando dentro desse corpo, nesse período, para ter experiência humana ou não, você é luz. E na hora que o pó volta ao pó, você não vai ao pó, porque você não é pó. Você não é sua identidade. Você não é o que você aprendeu. Você não é o que você faz. Você é luz. Você é Deus, você é a vida. Você é um com Deus. Nunca existiu nem nunca existirá uma separação. A própria separação é uma forma de enxergar, é uma forma de ver. Por isso é tão importante você ouvir as mensagens de um mestre, porque o mestre o tempo todo está falando exatamente isso. Você é um com Deus. E você tem que retomar o que você é, reconquistar o que você é.
Volte para casa, volte a ser o que você é. Conhece-te a ti mesmo, conhece que você é luz. Medita, porque é a única forma. Volte-se para dentro para ver a vida, para ver a luz, para ver o Espírito, para ver o que você é. Aí você vai comprovar que o que você é quem está dentro deste corpo, olhando através dos olhos, ouvindo, experimentando as coisas com os sentidos do corpo, dentro de uma escultura de pó, dos elementos desse mundo. Não é o que você é. E quanto mais rápido, quanto mais cedo, quanto mais certeza sobre si mesmo você aprender a ter nesse mundo, menos você vai sofrer, mais você vai se distanciar daquilo que não é verdadeiro. Da compreensão, não fisicamente, da compreensão daquilo que não é verdadeiro. E vai se aproximar da compreensão daquilo que é verdadeiro. E quanto mais você compreende, mais objetivo, mais claro se torna para você o teu objetivo, mais claro se torna para você, mais nítido se torna para você aquilo que você é e que você quer. E aí você olha nesse mundo, é muito mais fácil você estabelecer suas metas, estabelecer seus objetivos e ir atrás deles, porque você sabe que é apenas uma meta, um objetivo, não é o que você é. Então você não vai ter o sofrimento, mas vai ter o foco. E daí ninguém vai te tirar do foco, porque você tem foco, estratégia e conhecimento para girar sobre o seu próprio eixo para atingir o que você quer. Você tem muito mais condições de atingir o que você quer. Você tem muito mais recursos para ser o que você quer ser nesse mundo, como atividade, como habilidade. Entende? Ok, gente. Vamos lá que eu tenho muita coisa para fazer. Daqui a pouco eu vou para o meu segundo trabalho. Minha live é a primeira atividade do dia. Tem mais coisas para fazer. Eu só queria dizer para vocês o seguinte. Eu estou deixando no primeiro comentário o meu telefone pessoal, para que vocês, através de um aplicativo WhatsApp, por exemplo, vocês possam usar esse telefone e se comunicar comigo. E se tiver questionamentos, se tiver comentários, se tiver perguntas, use como mensagem. Mas mantenha contato. Porque aqui eu vejo, eu estou fazendo as lives no celular, então as letrinhas ficam muito miudinhas, não tem nem como responder. Ok? Então, por favor, deem seu like, me sigam nas redes sociais e vamos permanecer juntos, porque o caminho vai ter o tempo de duração, se vocês quiserem, o tempo do que temos ainda nesse corpo para viver. Ok? Fiquem com Deus. Obrigado por estarem comigo nessa live. Graça e paz.